Bom dia, graças ao Senhor por mais esse dia. E como está o seu coração? Já está queimando para cumprir os propósitos, o chamado que o Senhor tem para a sua vida? Hoje nós vamos meditar lá em Atos 2. Nós vamos falar sobre cumprimento de chamado. A palavra diz que eles estavam reunidos e, de repente, o Espírito Santo envolveu os que estavam ali. E Pedro começa a anunciar Jesus, falar da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento, com a ministração que Pedro trouxe ali, as pessoas se arrependeram, creram em Jesus, foram batizados. E foram 3.000 almas acrescentadas para o Evangelho de Jesus. E quando eu olho para essa passagem, eu lembro de parte da trajetória de Pedro, que nós trouxemos aqui algumas coisas. E eu começo a pensar, quando Pedro foi chamado por Jesus, no meio daquela pesca tão grande, a palavra diz que ele se prostra diante de Jesus, quando ele viu a quantidade de peixe que havia pegado, o milagre que Jesus tinha realizado. Ele se prostra aos pés de Jesus e diz: eu não sou digno. Pedro se sentiu indigno naquele momento. E com certeza, naquele momento, Pedro jamais conseguia imaginar o que o Senhor tinha para ele. E quando eu penso na ocasião quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, já vivenciando tantos milagres com Jesus, andando com Jesus, aprendendo com Jesus, e mesmo assim, naquele instante de aflição, ele nega Jesus por 3 vezes. Eu imagino que Pedro jamais pensaria que em um discurso ele ia conseguir ganhar 3.000 almas para o Senhor. E eu trago isso para você refletir. Muitas vezes, durante a nossa caminhada, pela circunstância em que vivemos, por algumas atitudes que tomamos, nós não conseguimos enxergar os propósitos do Senhor para a nossa vida. Nós não conseguimos visualizar aquilo que o Senhor pode fazer através de nós. E o que Ele quer fazer através de nós é coisas grandes, que nós nem conseguimos muitas vezes imaginar, porque ao invés de nós olharmos com um olhar de fé, nós olhamos para a circunstância e a situação que estamos vivendo no momento. Mas hoje o Senhor nos convida a fechar os olhos, olhar para Ele e visualizar o chamado, o propósito concluído, porque Ele nos garante. Nessa manhã eu te convido a não viver por vista, mas viver por fé. O Senhor já te chamou, Ele já colocou no seu coração algo para você fazer. E hoje pode ser que está parecendo difícil ou até mesmo impossível pela circunstância que você está vivendo hoje. Mas eu te convido para olhar com um olhar de fé. Fé é aquilo que a gente não está vivendo ainda, mas que nós esperamos, porque não vivemos pela vista. Então eu te convido a visualizar os propósitos concluídos. Eu te convido a fechar os seus olhos, imaginar, visualizar com a sua mente tudo que o Senhor já tem para você. Todos os propósitos que Ele tem para a sua vida. E com certeza Ele já revelou a você. Olha para a sua situação. Por mais que seja improvável, Pedro naquele momento que nega Jesus, quando ele chora, se arrepende, com certeza naquele momento ele imagina: como eu vou ser pescador de almas se eu não consigo nem testemunhar Jesus? Por medo, com certeza vem um tanto de pensamentos sobre ele, mas ainda assim houve arrependimento e ele continuou prosseguindo. E hoje o Senhor fala para nós: não é sobre o que você está vivendo hoje. Talvez hoje você olhe para a situação e você pode até negar o seu chamado, por imaginar que não vai conseguir chegar até lá, ou olhar para si mesmo e pensar: como eu sou indigna. O Senhor, Ele quer fazer o extraordinário acontecer através da sua vida. Ele só quer que você permita ser um instrumento nas suas mãos, entendendo que o que sai de você é muito maior que você. Eu quero que você coloque uma coisa na sua mente hoje: maior é a mensagem do que o mensageiro. Deixa ser alinhada pelo Senhor. Entrega tudo a Ele. E o que Ele tem para fazer através da sua vida, Ele vai fazer. Visualize hoje o propósito cumprido, porque foi exatamente isso que o Senhor fez na vida de Pedro. Improvável em algumas fases da sua vida, mas era Ele quem o Senhor tinha escolhido. Amém? Pai, graças te damos porque és bom e a sua bondade nos alcançou. Obrigada, Senhor, pelo aprendizado que o Senhor nos deu em algumas partes da vivência de Pedro. Obrigada, Senhor, porque o chamado, Senhor, por mais que as circunstâncias digam não, os propósitos e o chamado que o Senhor tem através das nossas vidas se cumprirá. Que hoje eu possa visualizar, Senhor,
Por mais improvável que seja o momento, que eu possa visualizar o seu extraordinário acontecer. Porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. Maior é a mensagem do que o mensageiro. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.